Conversa de Classe, apresentado por Maíra Tangerino. Aqui, mentes únicas se encontram em conversas plurais. Sintonize-se para mergulhar em uma jornada única de aprendizado e descoberta. Olá, pessoal! Boas-vindas ao Conversa de Classe. Aqui vocês sabem, nós exploramos métodos inovadores, tanto de ensino quanto de aprendizagem. E, gente, hoje a gente vai mergulhar numa conversa de uma pessoa que eu admiro, faz muito, muito tempo. Ela fala bonito, ela é maravilhosa, ela é uma super parceira de trabalho. Eu estou aqui com a Rosidei Nascimento, ela vai falar um pouquinho sobre rodízio de saberes, que é uma metodologia ativa que vai ajudar tanto na leitura quanto na oralidade. Rose, que bom ter você aqui, né? E você sabe que a gente já começa aqui mandando a primeira pergunta. Para quem não está tão familiarizado ainda, você podia explicar um pouquinho o que é o rodízio de saberes e como essa metodologia ativa pode impactar no processo de aprendizagem dos alunos? Professora Rosidei, boas-vindas ao Conversa de Classe. Oi, Maíra, muito obrigada. Eu já começo agradecendo a oportunidade de contar um pouquinho dessa história da construção do rodízio, né? Te agradecer a todos os envolvidos pelo programa, que é super interessante, traz muita novidade para a gente, muita coisa sabida, muita coisa importante para o nosso processo de formação e a nossa prática docente ou a prática de qualquer outra ação que as pessoas gostem de fazer ligada à educação. Então, já agradeço a oportunidade. Contando um pouquinho do rodízio, o rodízio ele foi um momento de tentar mudar o que se chama de seminário dentro da sala de aula. Eu sou professora da rede pública do estado do Rio de Janeiro, então tenho uma experiência desde os anos iniciais até o ensino médio, e no decorrer do meu trabalho eu percebia que quando eu passava uma atividade, principalmente para os anos finais e para o médio, chamado seminário, me dava uma certa angústia pela forma de organização. Isso já tem um tempo, mas a gente que está em sala de aula sabe que quando o aluno prepara um seminário, antigamente eles escreviam tudo, já que não tinha computador, né? Ou no máximo era a máquina de escrever, no geral, manuscrito. Mas a forma de divisão, eles dividiam da seguinte maneira: um faz a capa, um organiza a ilustração, um faz o levantamento de conteúdo, um prepara o cartaz e o outro apresenta. Então, essa fragmentação de estrutura de trabalho terminava não sendo efetivo na aprendizagem deles, porque somente quem apresentava, na verdade, é que terminava estudando aquele conteúdo, aquele tema, aquele título que o professor tivesse dado para o aluno. Então, a partir disso, eu comecei a pensar numa nova estratégia de como trabalhar com a turma envolvendo todo mundo, porque o seminário tem os pontos positivos, é óbvio, mas tem o negativo também. E uma coisa que me incomodava, que eles começavam a apresentar o seu trabalho e o restante da turma não prestava atenção, porque eles estavam também preocupados com o trabalho que eles deveriam apresentar. E eu queria criar algo que envolvesse a turma como um todo. Então, quando eu fui fazer o meu mestrado, foi a oportunidade que eu tive de testar o rodízio, né, com todo o critério acadêmico, usando vários caminhos para a gente dizer assim, nossa, isso realmente funciona. Então, o rodízio ele foi testado em toda a educação básica, desde os anos iniciais até o ensino superior. E o que é o rodízio? O rodízio é uma metodologia ativa que a gente trabalha com a leitura e a oralidade diretamente. E termina trabalhando um pouco com a escrita quando ele começa a ser desenvolvido, né? O rodízio ele trabalha com etapas, ele tem como o principal instrumento de trabalho a leitura, seja de artigo científico, seja de livro didático, paradidático, ou qualquer outro texto que você deseja trabalhar. E depois que ele foi colocado para testagem em outros lugares, eu descobri outras formas, então, de aplicar também. Então, a gente divide uma turma de 40 alunos, pode ser mais ou menos, eu usei o número de 40, só para ter o protocolo e o rigor acadêmico para poder testar. Então, 40 alunos dividido em 5 grupos com 8 alunos. Cada aluno recebe uma identificação, que é um crachá com um número para que a gente possa fazer uma sequência de rodada. Trabalhei com livro de divulgação científica, porque como eu estava fazendo um teste para virar um documento, um projeto e um produto do mestrado, eu teria que ter um livro que chamasse muita atenção.
Então, para os alunos dos anos finais e o ensino médio e o curso superior, eu usei o livro de divulgação científica chamado Sexo, Drogas, Rock and Roll e Chocolate. Mas é um livro que trabalha a questão da bioquímica, de como o chocolate funciona no organismo, quais são os efeitos em relação ao sexo, como que é a ação da droga. É um livro de trabalho científico, com todas as informações que são necessárias, mas de maneira muito leve. Isso chamou a atenção dos alunos, né? Então, eles recebiam, cada grupo, uma temática, prazeres cotidianos, sexo, drogas, rock and roll e chocolate. Dentro dessa temática, cada aluno recebia parte de um capítulo. Esse livro ele tem 220 páginas. E depois de todos distribuídos, identificados na primeira etapa, eles passavam para a segunda etapa, que era a leitura individual. Era um momento que eles tinham 15 minutos para ler sobre aquilo que eles receberam. Após 15 minutos, eles paravam e eles teriam que contar sobre aquilo que eles leram no primeiro momento. Então, aquele grupo que leu sobre prazeres cotidianos, os 8 alunos, no momento que eles começam a trocar sobre a leitura que eles fizeram, eles descobriram sobre tudo que era falado dentro de prazeres cotidianos. E isso aconteceu tanto para o sexo, para a droga, para o rock and roll e o chocolate. Nesse momento da leitura individual e da síntese que eles tinham que fazer, é onde a escrita apareceu com uma força. São coisas que a gente produz e a gente não espera, né? Então eu percebi, nossa, eles escrevem para poder organizar o que eles precisam contar, palavras que eles tinham dificuldade no significado, muito termo bioquímico, eles me perguntavam, eu anotavam e eu deixava fazer uma pesquisa rápida. Então, nessa primeira e na segunda etapa, eles levaram 30 minutos. E aí, depois disso tudo, a gente começa uma outra dinâmica que é chamada de relação intergrupos. Eles começam, então, um rodízio, que é formado por rodadas. Eles saem em dupla para contar para o outro grupo sobre aquilo que eles leram. Não que eles leram individualmente, sobre aquilo que todos contaram que foi lido e eles organizaram o pensamento. Então, isso aconteceu durante 4 vezes, eles rodando por todos os grupos e contando. E a dupla era sempre trocada. Por quê? Quando a gente criou o rodízio, a gente ficou pensando assim, nossa, aquilo que eu li 15 minutos sozinho, eu consegui absorver melhor algumas informações. Aquilo que a gente vai escutar, né, todo mundo contando, eu organizo meu pensamento, mas fica muito mais forte ainda na minha memória aquilo que eu li individualmente. Então, quando eu trabalho com duplas diferentes, todos vão contar sobre tudo que foi lido, mas eles geralmente dão mais ênfase àquilo que eles leram. E se eu trabalho sempre trocando as duplas, todas vão contar com mais ênfase àquilo que leu. No processo final, eles conseguem ouvir sobre o todo. Então, a partir dessa troca de aluno com duplas diferentes, eles conseguem ver o todo, né? E aí, o que nós fizemos em relação ao trabalho? Quando eles foram sair para contar, a gente percebeu que quando eles saem para contar, eles deixam de ouvir. Né? Se eu saio naquele momento para contar sobre os prazeres cotidianos para o sexo, quando o chocolate veio contar para o meu grupo, eu não vi aquele momento. E a gente percebeu que a gente teria que fazer uma última etapa, que foi chamada de relações intergrupos, dinâmica invertida, porque aí, nesse último momento, eles saíam não mais para contar, e sim para ouvir. E aí, tudo aquilo que eles deixaram de ouvir dentro do grupo, quando eles saíram para contar, foi ajustado ali. É uma dinâmica, Maíra, que é muito divertida, isso é um ponto muito legal. A gente realmente trabalha com o lúdico, garantindo a aprendizagem. Para as crianças menores, a coisa do movimento, de sair, de contar, termina sendo uma grande brincadeira e eles se divertem muito. Isso foi mais divertido, claro, para os anos iniciais. Quanto mais adultos, chega um momento que eles começam a achar um pouco cansativo. E isso a gente também observou, né? Porque você tem que ver o lado positivo e o lado negativo. E aí o lado negativo é o rodar. Para a criança funciona muito bem, para o adulto já é um pouco cansativo, mas eles participaram da mesma forma. Os adolescentes curtiram, né? Aquela coisa que eles conseguiram organizar o tempo deles, eu já não precisava ficar sinalizando que era para trocar. Eu trabalhei com um livro didático com eles, porque eu falei, se eu vou trabalhar com algo dentro da escola, a ferramenta de trabalho que a gente tem é o livro.
né? Ou seja, paradidático ou didático, mas você foca muito em cima do livro. Então, também trabalhei com o livro para saber como que eles iam reagir, e foi interessante, porque com o livro didático, eles conseguiram ver o conteúdo, assim, né, hoje, o objeto de conhecimento deles, de uma maneira muito ampla. O objetivo do rodízio não é você tirar todas as dúvidas e ensinar tudo ao mesmo tempo, mas naquele momento, se eu trabalhei com livro didático, é para eles terem uma ideia do que a gente ia tratar dentro da biologia naquele momento. Então, isso já adianta, você ganha tempo, você não precisa ficar toda a aula apresentando alguma coisa, que no primeiro momento eles fizeram isso. E aí, para fazer o rodízio, né? Só para a gente poder fechar essa primeira pergunta que você fez. Ele tem 2 aportes teóricos fortes, né, para a gente poder dar uma validada nisso, né, só você ficar rodando e contando o que você leu. A gente trabalhou com a zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky e a taxonomia de Bloom. Para o Vygotsky foi maravilhoso, porque quando você trabalha com questões das quais eles não conhecem, e isso foi interessante, porque eu trabalhei com um livro que eles não tinham muito conhecimento do tema, a gente meio que desconstruiu a hierarquia da taxonomia de Bloom. A gente não acaba com a taxonomia, né? A coisa do ler, entender, aplicar, avaliar, não. A gente mistura tudo que você não consegue perceber em que momento está acontecendo, porque está acontecendo tudo junto e misturado. Quando eles leram alguma coisa que eles tiveram alguma lembrança de algo, que associaram algo, aconteceu naquele momento. Se era algo que eles não conheciam, eles contavam o entendimento deles naquela hora. E aí a taxonomia, eu falei, nossa, que coisa interessante, a gente consegue ver tudo acontecendo, até onde eles conseguem ir, coisas que você percebe que eles estão ainda com dúvida, ainda precisa ser maturado, precisa ser ancorado, e eles conseguem, mesmo assim, fechar o texto como um todo. Eles não inventaram, eles não criaram algo que não existisse no livro. Então, aquele momento inicial que eles anotaram, ali foi importante para eles poderem se prender naquilo que eles precisavam falar, levavam a folha. O objetivo do rodízio é colocar o aluno no centro do processo, ele se vê protagonista, ele se vê... ter a consciência que a aquisição de conhecimento depende dele. Pode ter o professor maravilhoso que for. Se ele não quer aprender, se ele não está disposto, se aquilo não chamou atenção, se aquilo não despertou o interesse dele, a gente sabe que a gente não consegue avançar. Então, com o rodízio, isso é muito interessante, porque a gente trabalha a leitura de uma forma prazerosa e não por uma obrigação. Eu acho que a leitura tem que ter ser prazeroso e não... hábito a gente tem, né? Vamos escovar o dente é um grande hábito, mas a leitura tem que ser prazer, você tem que viajar. Então, a gente teve esse cuidado, que eu fiz esse trabalho com várias séries, várias turmas. Então, naquele momento, eu tenho um trabalho que eu consigo fazer uma avaliação sobre aquilo, envolvendo a turma como um todo. Então, eles ficam tão envolvidos com tudo que está acontecendo que não tem aluno mexendo no celular, tentando brincar, porque ou ele está contando aquilo, ou ele precisa prestar atenção. E aí vai da intencionalidade pedagógica de cada professor também. O rodízio sofreu várias adaptações, e eu achei isso muito interessante, eu vou te falar um pouquinho mais à frente. Então, eu estou muito feliz, porque professores de outros lugares testaram, alguns conseguiram entrar em contato comigo. Eu vou fazer dessa forma. Eu falei, faz. E depois conta o que deu certo, né? Para a gente poder estar contando para os colegas. Então, é uma forma de leitura realmente colaborativa, que tem uma função de você trabalhar o compartilhamento de saberes, melhorar essa competência discursiva dos alunos, a oralidade deles, a leitura, a capacidade de síntese, né? Então, é um design instrucional de experiências fantástico, e aí eu sou suspeita de dizer isso, né? Mas as pessoas que aplicaram me deram uma devolutiva, um feedback muito interessante, então eu quero compartilhar, para que todo mundo possa utilizar de alguma forma e depois dar uma devolutiva. Olha, fiz desse jeito, eu tive que adaptar assim. Então, muito interessante o trabalho, que é o rodízio, quando você vê isso acontecendo na sala de aula.
E Rose, primeiro parabéns, né, pelo trabalho e muito obrigada de você estar compartilhando isso com o nosso público, né? Eu sempre conto para quem está aqui no Conversa de Classe que nós temos muitos docentes que nos acompanham, mas também muitos alunos que ainda estão na graduação. Então, acho que é muito importante eles vivenciarem esse exemplo, né? A gente fala que o grande objetivo do programa é a gente conseguir mostrar as pessoas que realmente estão influenciando a vida das pessoas, e acho que você, sem dúvida, é uma delas, né? Então, parabéns, porque é muito bonito isso, né? Você vislumbrar um método e depois acho que dissecar mesmo no sentido de entender como que ele funcionou ali no dia a dia. Você falou bastante, né, da aplicação, você já contou um pouquinho como funciona, mas eu queria te perguntar assim, especialmente considerando a diversidade dos saberes e as experiências dos alunos, como que você enxerga a contribuição do rodízio de saberes para contribuir mesmo para esse protagonismo, né? Como que ele avança aí nas práticas, diferente de outras práticas, para produzir esse protagonismo? Olha, isso eu só consegui perceber realmente aplicando. Então, eu vou usar o exemplo da EJA. Eu apliquei na educação de jovens e adultos, e o que foi mais interessante, porque toda sala de aula eu tenho alunos em diversas janelas de aprendizagem, né? Não é uma turma nunca homogênea, é sempre heterogênea. Um sabe mais um pouco, outro está em processo, outro precisa de uma ajuda maior, de acordo com as inteligências múltiplas, né? Um vai gostar mais das exatas, outro mais das humanas. Então, o rodízio, ele consegue pegar justamente isso. Porque, primeiro, o aluno, ele está com o próprio aluno. E isso já tira aquela sensação de exposição, de eu estar me expondo, né? Eu estou falando com o meu colega, na minha linguagem, do meu jeito, mas que a mensagem está sendo passada. Então, essa diversidade, que eu acho que ela termina sendo muito respeitada, porque você vai no seu tempo. E o aluno da EJA, por ser um aluno já adulto, já ter outras responsabilidades, está no mercado de trabalho, foi um momento em que eu observei isso, que foi muito prazeroso, que eles relaxavam e eles traziam histórias da própria vida, dependendo do que eles estavam contando, e complementavam aquilo. Então, não foi algo fora de contexto. Eu trouxe matemática, que, claro, todo mundo passa por ela de alguma forma, mas que eles foram contextualizando, eles conseguiram fazer associações de vivências que eles tiveram, que eles têm, dentro da leitura que eles estavam fazendo. Então, foi uma interpretação de texto muito maior do que se eu tivesse na frente da turma, lendo alguma coisa e pedindo que eles comentassem. Então, essa coisa de você colocá-los numa interação muito maior e sem aparentemente o controle do professor, porque assim, você é responsável do que você está fazendo. A gente está ali só para dar um suporte. Então, eles foram contando, eles foram associando, eles foram buscando coisas, e aí tinha grupo que falava com o outro. E na EJA, então, aconteceu algo muito, que para mim no momento foi assustador, mas foi muito gratificante, porque eu consegui resolver, que foi a participação de 2 alunos surdos. Quando eu distribuí, que eu falei, 2 alunos surdos, meu Deus, como que vai ser? Mas tinha um intérprete de Libras, então eu repeti o mesmo capítulo para eles, para que eles pudessem participar. O intérprete foi ajudando, eles fizeram a rodada toda, e o depoimento deles, né? A primeira vez que eles fazem uma atividade que eles se veem realmente incluídos. Então, quando eu penso na diversidade, eu penso na diversidade pensando nessa inclusão, eu penso na diversidade que o rodízio pode ser utilizado para qualquer componente curricular, eu penso nessa diversidade de respeitar o momento de aprendizagem de cada um. A gente vai conseguir chegar com todo mundo no mesmo lugar, mas se eu consigo trazê-los para aquilo que tem interesse, onde eles se sentem à vontade, até de errar, já que errar faz parte do processo de aprender, né? Foi bom ver isso. Foi, poxa, uma metodologia que realmente a gente consegue fazer com que o aluno se solte. Ele brinca, ele fala a coisa que não tem nada a ver, o outro corrige. O interesse de buscar o vocabulário, porque é uma palavra que eu não conheço, um termo que eu não sei como utilizar. Posso usar? Pode. No momento eu deixei usar o celular. Tem internet? Tem. Quer buscar no Google? Vai lá, busca, a gente troca. Então, você já começa a trazer o celular como uma ferramenta pedagógica também, já que é um aparelho que todo mundo usa. E se a gente não sabe o encaminhamento que dá, a gente se perde com aquilo, porque distrai todo mundo. E aí, um outro ponto nosso, a gente já pode trazer, de repente, um texto no próprio celular, usar o celular para buscar essas palavras difíceis. Então, assim, dentro dessa diversidade, eu acho que ele conseguiu dar conta
de todas essas diferenças. Claro que quando a gente tem um aluno surdo, um aluno com uma outra questão, é bom sempre ter o apoio, como eu tive um intérprete de Libras, mas ele funciona. Se você tiver todo esse suporte, ele vai rodar normalmente, você consegue aplicar aquilo que você está propondo para o seu estudante. Olha, muito bonito. Me impactou aqui o exemplo dos alunos, né? Mas principalmente esse depoimento, né? Da gente legitimamente se sentir incluído, né? Porque quando a gente ouve isso, né, Rosa, a gente sabe que de fato mexeu mesmo, né? Porque é um desafio muito grande, né? Eu estava pensando aqui que muito provavelmente deve ter alguns desafios que você deve ter identificado ao implementar o rodízio de saberes. Tem dicas de como a gente pode superar e promover, né, a aprendizagem através dessa metodologia? Sim, olha, um desafio, quando eu fui aplicar para os anos iniciais, né, e o final, a minha preocupação era a questão da alfabetização. Será que esse aluno realmente é alfabetizado? Será que ele realmente tem uma leitura que consiga fazer o rodízio? E aí eu trabalhei numa escola, no município, que eu peguei uma turma bem heterogênea, né? E aí os desafios sempre aparecem, não tem como. Tinha um aluno que ele já estava fazendo o 5º ano pela 4ª vez. Então, a postura que ele entrou, o capuz, né, todo assim, retraído. E aí eu tento sempre buscar conversar para quebrar o gelo. Eu fui conversar com ele, ele disse que não queria participar. Eu falei, tá, eu não vou te obrigar, porque nada aqui é obrigado. Se você não quer, você pode ficar na sala só assistindo. Mas a partir do momento que se você tiver interesse, você me sinaliza que eu deixo você participar. Você aceita o capítulo que eu vou te dar? Porque para eles eu trabalhei um outro livro, foi Além do que Você Imagina. Era uma história sobre uma história fantástica, algo que lembrava magia. Foi escrito por um aluno de 11 anos, uma adolescente. Então, um livro muito bacana que as crianças gostaram muito. E aí eu comecei a atividade. Chegou um certo ponto que ele começou, como ele estava sentado num grupo, ele não saía, mas ele ficava ouvindo, ele pediu para sair. Falei, tá, pode sair. E aí a gente percebeu que ele tinha uma certa dificuldade com a leitura. Falei, bem, a dupla com que ele saiu, graças a Deus também, tudo deu certo, era um amigo. Então, ele foi ajudando. Então, eu acho que, assim, se você trabalha com a zona de desenvolvimento proximal, que a gente aprende, né? Aquela zona que eu sei, que eu não sei, mas tem a zona que eu estou pronta a descobrir, a conhecer, eu acho que um desafio é justamente esse. Se você, professor, às vezes não consegue olhar isso todo, quem está mais próximo, o colega que sabe mais um pouquinho, é aquele momento de ajudar, de mostrar para ele, olha, faz assim, procura desse jeito. Então, um desafio é a dificuldade da leitura, que eu acho que a gente consegue vencer com um rodízio, utilizando a própria turma, o próprio colega, né? E sem expor o outro, porque daquele jeitinho deles, que toda a turma tem, eles se entendem, o linguajar, eles foram caminhando. Então, isso foi um ponto muito positivo. O outro desafio foi a questão da inclusão mesmo, né, que eu não esperava, não sabia. Na hora eu falei, meu Deus, como eu vou fazer isso, mas consegui organizar. Então, você fazer já pensando nisso. Eu tenho um aluno que precisa de uma assistência, de como eu vou fazer a adaptação. Eu acho que eu digo sempre isso, o rodízio ele é extremamente adaptável. Então, você consegue fazer esse ajuste. Então, os desafios, às vezes, são previsíveis, né? Eu já sei que eu vou ter aquele problema, porque eu conheço o perfil daquela turma, e tem uns que a gente não consegue prever. E na hora você tem que resolver. Dentre isso, eu tive uma professora que ela aplicou o rodízio numa universidade no Piauí, com um grupo de graduação de psicologia. Ela me disse que eles não prestavam mais atenção em leitura, era uma coisa que eles faziam com muita dificuldade, não por não saber ler, pela falta de tempo, porque era um volume de trabalho muito grande dentro da universidade. Então, esse desafio, pelo volume muito grande dentro da universidade, ou qualquer instituição, ela conseguiu resolver. Porque, assim, eu não preciso mandar o texto para casa. Quando eu mando o texto para casa, é muito melhor. Mas eu aprendi na prática que, mandando o texto para casa, se alguém faltar no dia, você quebra um pouco a dinâmica. Porque aí, quem vai substituir na hora? Vai ter que ler na hora? Então, eu fiz assim, não, a leitura vai ser sempre no dia. Eles podem até receber o texto para já ir se familiarizando, mas a obrigatoriedade da leitura individual vai ser no dia. Então, 15 minutos antes. Então, isso também é algo que você facilita o teu trabalho. Quantas vezes a gente organizou um trabalho para ser desenvolvido, falta um aluno, você quebra toda a sequência e na hora você tem que estar dando um jeitinho para ele acontecer, né?
Uma outra possibilidade do rodízio, que eu acho que é um desafio para a gente, para quem trabalha com 2 tempos de aula, quando você prepara qualquer atividade, geralmente você estoura o horário, você pede, né, para o colega, me cede aí 15 minutos da sua turma, do seu tempo, para eu terminar, ou a gente divide em 3, 4 aulas para dar tempo, e com o rodízio, ele roda em 1 hora e 20 minutos. Então, você consegue trabalhar em 2 tempos de aula. Todo o processo. Claro que o desenvolvimento, desenrolar disso, você continua nas outras aulas. Apresenta o que tem que apresentar, na outra aula você retoma e vai partindo daquilo ali. Então, eu acho que desafios em relação ao tempo, ele é maravilhoso, porque você consegue aplicar dentro de 2 tempos de aula. Quem tem a dificuldade de ler fora, porque trabalha muito, você consegue, naquele momento, todo mundo em sala de aula, fazer todo mundo focar naquilo, né? E um outro desafio, que foi um problema, né? Quando eu fiz, a empolgação de fazer o rodízio, a hora de trocar, você tem que acionar alguma coisa para que eles percebam que está na hora de trocar. Então, eu usava um apito. Nos primeiros momentos, eu apitava de maneira tão forte, todo mundo se assustava, ficava meio irritado com aquele barulho. Eu falei, meu Deus, tem que melhorar isso. Então, assim, aí fui diminuindo, dava só um sinalzinho. Então, são coisas que com a aplicação você vai ajustando. Depois, quando a turma era muito concentrada, batia uma palminha, eles já percebiam. A ponto dos alunos do ensino médio me falarem assim, poxa, você podia ter dado uma avaliação depois do rodízio. Eu falei, avaliação como assim? O que vocês querem como avaliação? Não, você podia ter dado uma prova, ter dado um teste, ter feito alguma coisa. Eu falei, olha, eu não tinha pensado nisso, mas vocês me trouxeram uma possibilidade. Eu falei, também pode ser um recurso, né? De você aplica o rodízio, depois você faz uma avaliação. Eu já fiz uma coisa parecida, mas eu não fiz uma avaliação. Eu pedi que eles construíssem uma avaliação em cima daquilo que eles estudaram, para eles poderem ver como que se é difícil você elaborar uma pergunta. A pergunta tem que ser muito bem elaborada. Se você pergunta, a pessoa responde 1000 coisas diferentes, de repente a pergunta não foi bem feita. Para eles poderem ver o outro lado também, porque para ver que o professor, quando vai planejar, é trabalhoso. Você tem 50 dentro de sala, 50 alunos diferentes, com contextos diferentes, e você tenta atender todo mundo. Então, eu acho que o desafio do rodízio passa por aí. Você consegue ter problema com o tempo e você consegue resolver. A leitura, se não for muito boa, eu acho que você pode até incentivar a melhorar essa leitura, porque junto altera o tempo, não tem problema, ainda mais para anos iniciais, né, que a gente tem um tempo muito maior. Você pode trabalhar com isso. Eu quero melhorar a leitura deles, mas eles ajudando os coleguinhas, não eu ali na frente. A sala de aula que a gente tem no nosso dia a dia, e eu achei que o rodízio deu conta. Qual é o desafio do rodízio? A dificuldade do rodízio? Olha, particularmente não tem, porque você trabalha com um livro didático, você trabalha com um crachá que você pode fazer na cartolina, ou você pode criar um outro sistema de identificá-los, né? Então, o rodízio, ele roda tanto na educação formal quanto não na formal também, se você elaborar bem isso. E eu acho que ele dá conta desses pequenos problemas que eu te citei. Não o rodízio em si, ele me traz um desafio para aplicar, né? Eu acho que ele consegue dar conta de alguns desafios da sala de aula. Se eu tiver cadeira, ok. Se eu não tiver, eu posso fazer o grupo sentadinho no chão, fazer um ambiente mais descontraído. E aí você vai... É que eu falei, é adaptável. Você vai adaptando a sua realidade. Se eu não estou num ambiente que uma escola top, né, com tudo que me oferta ali para poder trabalhar, eu tenho a ferramenta básica da educação, que é o livro, a leitura, o aluno, o professor e a vontade de aprender. Então, a gente consegue ir dando conta dessas questões com essa metodologia. Rose, maravilhoso. Eu estou muito encantada com o seu relato, né? E para a gente finalizar, eu queria perguntar para você, né? Olhando agora para o futuro, como que você enxerga a evolução do rodízio de saberes, especificamente na transformação do cenário educacional? Olha, eu já tive a oportunidade de apresentar o rodízio em alguns lugares e o feedback, né? Quem me trouxe isso foram as pessoas que ouviram. Então, a gente já testou o rodízio, não com a leitura propriamente dita, mas com uma atividade da matemática, com a arte, utilizando quadros, figuras, pinturas, tentando relacionar se era barroco, se não era, com o tempo, a geografia, trabalhando as regiões,
a própria biologia, trabalhando célula. Eu acredito que o rodízio, para o futuro, ele é uma metodologia que vai ser natural, né? A partir do momento que eu conseguir me apropriar da dinâmica em si, ela vai ser natural. E ela pode me ajudar de várias formas, porque eu consigo trabalhar, que isso é um ponto importante, eu consigo deixar todo mundo trabalhando ao mesmo tempo, focado naquilo que foi proposto, e aí, como eu disse anteriormente, depende da intencionalidade pedagógica do professor. Eu já trabalhei com rodízio, misturei com uma outra metodologia, que eu acho que isso é bacana, que foi o Jigsaw, para rodar online. Porque quando a gente faz muitas rodadas, 6 rodadas no presencial, é divertido, você brinca e vai. Mas no virtual, você ficar trocando de sala muitas vezes, para quem está comandando isso, é muito confuso, né? E os alunos também chegam uma hora que cansa. Então, eu comecei com um rodízio, mas utilizei o Jigsaw no meio. Então, a gente brincou que seria um Jigsídio, um Rodisol, mas usei uma outra metodologia junto com o rodízio para trabalhar no online. Isso eu apliquei, funcionou muito bem, né? E as pessoas falam assim, nossa, eu não pensei que a gente conseguia fazer isso tudo no intervalo de tempo que terminou sendo curto, não ficou tão cansativo. Então, eu acredito que o rodízio para o futuro, Maíra, o professor querendo a metodologia, né, depois querendo o meu contato para passar, porque ele tem uns slides que você vai rodando e as pessoas veem, né, tudo acontecendo ao mesmo tempo. A gente faz isso como aluno, olha, agora vocês vão fazer assim, então sai os 2 daqui que vão para lá, mas isso já está tudo organizado. O que eu estou tentando fazer agora é criar um aplicativo para isso, que aí o professor poderia ter acesso, coloca a informação no aplicativo e ele já vai dando essa rodada para o professor rapidamente, para ele não perder tempo e ter que organizar essa parte inicial. Só identifica os alunos e a rodada já vai acontecendo via aplicativo. Já tentei fazer um protótipo, não deu muito certo, ficou muito complexo, então não era isso, a gente vai tentar uma outra forma. Mas acredito que é isso, o rodízio é uma metodologia que vai trabalhar com algo que é fundamental, que é a leitura, a informação, né, dentro da sala de aula, é o conhecimento, seja ele baseado na relação do contexto daquele lugar. Você pode trabalhar assuntos, falar sobre vacinação, falar sobre a dengue, você trabalhar formas de prevenção e que todos eles estejam envolvidos e fazendo isso de forma interativa, trazendo artigos para que sejam lidos, trazendo informes, infográficos. Imagina trabalhar isso, de fazer uma leitura de infográfico, destrinchando aquilo, né? Então, assim, eu vejo muitas possibilidades futuras para o rodízio. Ele foi criado de um jeito, um protocolo, mas é um protocolo para te dar a base para você fazer e você depois aplicar e adaptar da melhor forma que você quiser. Então, eu acredito que o rodízio é uma metodologia simples, né? Ativa realmente, que deixa todo mundo trabalhando o tempo todo, e que, se o professor tiver a fim de fazer, ele consegue envolver a turma de maneira integral. Eu acho que isso é um ponto importante, você envolver todo mundo de maneira integral, porque obrigatoriamente eles vão estar ali fazendo e eles não se dão conta. Quando vê, está todo mundo envolvido, participando, construindo, sintetizando, elaborando, contando, recontando, e dentro de 2 tempos de aula, dentro de um tempo maior que seja necessário, e aí você vai usar isso da melhor forma. Então, acredito que o rodízio é uma metodologia que vai dar certo. O professor tendo propriedade, sabendo fazer, adaptando, estudando, né? Porque é algo que a gente tem que ter em mente, a gente tem que estudar aquilo que a gente está preparando e ofertando ao aluno. Qualquer desafio, qualquer coisa imprevista que ocorra, a gente tem que ter uma saída rápida para aquilo. Então, eu acho que o rodízio é um caminho diferente da gente compartilhar nossos saberes a partir de algo que é básico, que é a leitura. Eu acredito que é um caminho bom para se percorrer. Rose, eu também acredito, viu? Porque é maravilhoso o jeito que você está ensinando e que você está mostrando para a gente. Eu agradeço muito de você ter dividido de forma tão generosa aqui com a nossa audiência, né? Essa metodologia que você é a mãe, né? E você fala com carinho de mãe mesmo. Eu tenho muito orgulho, porque a cada aplicação, a cada testagem, eu passei por um desafio, né? A testagem de incluir um aluno que não queria, porque se sentia excluído por ter sido reprovado muitas vezes, perdeu o interesse, já era um aluno muito grandão dentro de uma turminha de alunos pequenos, eles ficaram deslocados. Passei pela questão da inclusão, né, de envolver os alunos surdos.
Me descobri tendo que organizar melhor a mudança com os adultos, porque o barulho já irrita um pouco, o movimento já irrita. Então, assim, foi algo que eu fui construindo e a cada aplicação eu fui reformulando, buscando novos caminhos, ajustando, até que aconteceu. Né? Hoje tem um livro do Rodízio também, quem tiver interesse, eu terminei publicando, falei, professor, lê livro, falei, vou publicar isso. Então, eu tenho o maior orgulho, o maior carinho e, assim, muito feliz, porque quando a gente faz algo, você não imagina que as pessoas vão aceitar de coração e tentar replicar isso, né? Então, fazer pesquisa é isso, né? Eu propor algo que é replicável e que as pessoas conseguem resultado. Então, hoje o Rodízio eu vejo isso, um produto que eu coloquei no mundo, criei, replicável, todo mundo consegue fazer, adaptar. Então, tem que ficar feliz, porque é uma contribuição para a educação. O rodízio já não é meu, é de todo professor que queira utilizar, né? Então, eu acho isso muito bacana. E é muito bacana mesmo, né? E acho que essa contribuição também que a gente procura aqui, que bom, que eu falo, né? As pessoas certas chegam também nos lugares certos, né? Rose, fica o convite para você voltar quando você quiser, né? E se alguém que está assistindo, porque o programa é gravado, ele vai para o YouTube depois, quiser entrar em contato, pode mandar mensagem aqui para a gente. A Roseday é super acessível, né? Tem lá no Instagram, tem Facebook, então vocês podem encontrá-la aí nas redes também. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais!